Vamos começar aqui o programa, Zaidan, com informações sobre a situação da chuva em São Paulo, o que está sendo esperado, porque as previsões meteorológicas mudaram um pouco, né? De ontem para hoje. A gente acabou de convidar e ele aceitou para falar aqui com a gente, porque a Defesa Civil tá de plantão, tá de olho na situação, Zaidan. O capitão Roberto Farina está aqui com a gente para trazer as informações atualizadas para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O que a gente tem de expectativa de chuva ainda, hein, capitão? Bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Zaidan. Bom dia. Vou falar com vocês mais uma vez. Bom, Paula, a gente teve felizmente, né, nós tivemos uma amenização na frente fria aqui no estado de São Paulo, então ela perdeu força. As rajadas de vento que poderão chegar a 60 km por hora ou até ultrapassar essas velocidades, elas chegaram aí em torno de 30, 35 km por hora, principalmente aqui na capital. E no interior, que nós estávamos monitorando, nós tivemos ali no começo do dia de ontem os modelos mostrando que a frente fria ela poderia gerar mais volumes em algumas regiões do estado, mas também, felizmente, esses núcleos de chuva eles acabaram se afastando. Uma parte foi para Minas Gerais e outra parte foi para o Rio de Janeiro. Então, a previsão para hoje é uma chuva mais fraca, moderada no interior, em alguns pontos, e amanhã um tempo mais ameno também, mas pouca chuva aqui na capital. Entendi. Aquela chuvarada, então, que a gente estava prevendo para a região metropolitana de São Paulo, não vem mais em acumulado de chuva? Isso, Ana Paula, ela não vem tão expressiva, agora vem chuvas mais fracas durante todo o dia. Então, a gente vai ter aquela chuva mais fraquinha, uma nebulosidade, né? O tempo vai ficar nublado hoje o dia inteiro, e moderado em alguns pontos do interior de São Paulo. Então, pode ser que em alguns momentos seja uma chuva mais forte, mas depois ela volta a ficar fraca, depois para. Então, essa chuva ela vai ficar principalmente aí em divisas com Minas Gerais, no interior, e aqui na capital, essa chuva mais fraca. E essa região, capitão Roberto Farina, eu me lembro que nós até conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com vocês, a Defesa Civil, essa parte mais para o norte do estado, era uma região que até então não tinha recebido chuva dessas últimas viradas de tempo que a gente teve aqui, né? E até tínhamos incêndios florestais persistentes, porque a mata seguia muito, muito seca. Então, a chance da gente ter transtornos diminui com isso, porque a terra está mais seca, ou ainda há uma necessidade de se manter aí um alerta para essa área? Paula, a Defesa Civil está com alerta até domingo, mas essas áreas, principalmente Ribeirão Preto, Franca, Barretos, e, como você falou, sofreram muito com a estiagem, sofreram muito com os focos de incêndio, elas estão recebendo um pouco de chuva. Hoje vai ter um pouco de chuva lá naquela região, mais próximo ali na divisa com Minas vai chover um pouco mais, e o solo estava muito seco, né? Então, com a umidade relativa do ar aumentando, porque a frente fria ela traz essa umidade, nós vamos ver ali até um fator pouco positivo ali para aquela região que ficou muitos dias sem receber chuvas ali também. E nós temos aí, com essa frente fria chegando, um ambiente que diminui um pouco a temperatura naqueles pontos, né, de focos de incêndio que nós combatemos lá na semana passada. Nós tivemos o último foco de incêndio, e a umidade relativa do ar também ela vem aumentando com mais de 50%, porque em vários momentos naqueles municípios, como por exemplo em Ribeirão Preto, a gente via umidade relativa do ar abaixo de 15%, quase a níveis desérticos. Capitão Farina, bom dia. O nosso colega Luiz Cláudio Brito, lá de Santos, ele disse que lá também a chuva não chegou, nem ontem, nem hoje, mas está nublado, né? Qual a expectativa ali para a região da Baixada Santista? Há alguma mudança? Eles devem ficar só com o tempo nublado ou a chuva e o vento um pouco mais forte podem chegar por lá? Olha, na Baixada Santista a gente pode ter uma chuva mais fraca. Lá estava previsto para o final de semana em torno de 100 milímetros. Então, com o enfraquecimento dessa frente fria, provavelmente na previsão meteorológica, nos modelos climáticos, né, nos modelos meteorológicos, eles mostram que
já não vai cair toda essa chuva. Mas vai continuar no litoral, isso que o Luiz está falando. Nublado, nebulosidade, de vez em quando ali vai chover um pouco, pode ser que em algum momento da tarde chuva ela chegue um pouquinho mais forte, mas depois ela pare, mas os ventos eles não vão ser tão fortes ali quanto a gente tinha marcado ali de 60 km/h, não, vai acabar caindo também na região de Santos, na Baixada Santista. Você falou em ventos de 60 km por hora na região metropolitana. Na sexta-feira da semana anterior, quando houve todo aquele problema, os ventos atingiram que velocidade, capitão? Olha, a velocidade mais alta que nós registramos foi na região sul da capital, em Interlagos, foi 107,6 km por hora. Nos registros da Defesa Civil, que começaram em 1995, essa foi a maior marca que nós tivemos, superando a marca do ano passado, com aquela situação de finados, que todos se lembram, que caíram mais de 2.000 árvores, vento muito forte, pouca chuva, mas vento muito forte, parecido com essa situação da última sexta-feira. E naquela ocasião tinha sido marcado ventos de 103,4 km por hora na região de Congonhas. Então, a chuva não foi tão expressiva na última sexta-feira, né, acumulados foram baixos, em torno de 20 milímetros, 30 milímetros, mas o vento ele superou a marca histórica que a Defesa Civil tinha registro desde 1995 na capital e região metropolitana. Foi realmente muito vento mesmo. Agora, com essa mudança na previsão, capitão, até para encerrar aqui da minha parte, vai ser mais ameno do que a gente previa antes, ainda bem, né? Tomara que essa previsão se concretize. Vocês vão manter toda essa estrutura de emergência, inclusive dentro da Enel? Porque o que foi dito é que a Defesa Civil ficaria por lá monitorando os serviços da companhia para o caso de haver necessidade de muitos reparos emergenciais, e tem alguns reparos que estão em andamento. Isso vai ser mantido também? Olha, felizmente, né, essa previsão meteorológica teve essa amenização e a Defesa Civil ela fica com um gabinete de crise montado, também com essas equipes na concessionária de energia elétrica, no centro de comando, até domingo. Se caso problemas, questões mais críticas ocorressem devido à consequência da chuva, tivesse que ser estendido, seria estendido, mas se caso no domingo esse modelo meteorológico, esse cenário, ele continue ameno, a ideia é até domingo a gente trabalhar dessa forma. Se caso houver necessidade de ter uma retomada nesse formato de apoio às concessionárias de energia elétrica, isso será retomado com certeza. O objetivo dessas ações da Defesa Civil está ali acompanhando a questão operacional da concessionária, deles virem, das concessionárias virem do gabinete de crise da Defesa Civil aqui, justamente para poder otimizar a pronta resposta numa situação de anormalidade e tornar as equipes operacionais mais eficientes. Então, vocês passaram para nós muitas reclamações, outros órgãos, nós recebemos muitas reclamações de que ia o caminhão da concessionária, não ia da prefeitura. Aí da prefeitura não ia da concessionária. Então, teve um desencontro operacional muito grande. E isso fez com que a demora no restabelecimento da energia, por exemplo, fosse comprometido. Então, esse gargalo, ele foi sanado, colocando todo mundo ali no mesmo local e fazendo essa interconexão de informações. Então, todos os chamados que caírem, seja da Defesa Civil, ou seja da concessionária, ou do Corpo de Bombeiros, eles são colocados conjuntamente para que haja uma atuação simultânea de todos os órgãos e para diminuir o tempo-resposta. E num tempo-resposta menor, você consegue atender mais chamadas. É isso, é o ideal mesmo. Posso me despedir aqui do capitão, Zaidan? Obrigado, capitão. Bom fim de semana. Bom trabalho por aí. Obrigado, Zaidan. Obrigado, Paulo.
É isso, né? A gente estava torcendo exatamente para isso, para que houvesse essa previsão todo o esquema fosse armado, mas que nada fosse acionado, porque a gente não quer viver transtornos, né, Zaidan? Inclusive, Claro. a gente agora está numa outra etapa, né, dos transtornos, porque a maior parte dos problemas já está realmente resolvida em São Paulo, ainda tem reparos emergenciais que precisam ser feitos, mas agora a gente está na questão política da coisa, né? Porque começou uma bateção de cabeça entre o governo de São Paulo e o governo federal no que diz respeito ao que vai acontecer com a Enel, né? Representantes da ANEEL e do Tribunal de Contas da União ao longo da semana estiveram em São Paulo, passaram pelo gabinete do governador Tarcísio de Freitas para falar sobre que medidas que podem ser tomadas para melhorar o serviço da Enel em São Paulo, porque independente de o contrato estar sendo cumprido ou não, e isso a gente só vai saber quando as informações da empresa forem abertas, como o TCU pediu, o serviço não está suficiente para a cidade de São Paulo. Esse é o fato, né? Então, se tem um contrato e o contrato está errado, tem que rever o contrato. O contrato não está sendo cumprido, vamos para cima da Enel. Alguma coisa tem que ser feita. E a Mayra de Jaimo está aqui com a gente agora, Zaidan, porque ela ontem conversou com o governador de São Paulo, tem a atualização dessa situação aqui para gente. Mayra, bom dia. Bom dia, Ana, Zaidan, bom dia a todos Mayra. os ouvintes. Olha, Ana, de fato tá uma novela. A Agência Nacional de Energia Elétrica nega que vai fazer uma intervenção na Enel e diz que o que pretende, na verdade, é intimar a empresa por falhas referentes ao apagão em São Paulo, que deixou 3 milhões de pessoas sem energia. O comunicado divulgado pela ANEEL diz ainda que em nenhum momento o diretor-geral da autarquia, Sandoval Feitosa, afirmou ao governador de São Paulo e ao prefeito da capital que faria a intervenção, que foi apenas explicado as possíveis penalidades administrativas como multa, intervenção administrativa e intimação com fins de recomendação de caducidade. Só que ontem a gente conversou com o governador de São Paulo, que disse que Sandoval Feitosa, de fato, tinha prometido pedir a intervenção já na segunda-feira. Em entrevista exclusiva para a Rádio Bandeirantes, Tarcísio de Freitas disse que essa é a única solução. Ele destaca que o contrato atual é muito fraco e falta automação, equipe e empenho da empresa. Para mim é a única medida hoje que resolve, porque está na cara, está muito claro que os instrumentos regulatórios são frágeis. O contrato é ruim, é um contrato muito antigo. É muito fácil atingir os indicadores que estão previstos no contrato, ainda mais com os expurgos em situações de eventos climáticos, que não deveriam ser uma novidade. Se você pegar as cartas do Padre Anchieta para Santo Inácio de Loyola, no século XVI, ele já narrava a gravidade das tempestades que arrancavam árvores pelas raízes. É só ler as cartas de Anchieta. Então a gente está vendo a repetição disso. O que falta? Falta automação na rede, falta georreferenciamento das árvores, o cuidado de fazer a poda naquelas árvores que interceptam a rede, né? Falta gente para trabalhar, falta eletricista, falta equipe, né? Então falta empenho. Segundo o governador, a outra opção, que seria pedir a caducidade do contrato, que é quando consegue provar que a empresa descumpriu alguma cláusula ou não está entregando o serviço da maneira adequada, é muito demorado e burocrático, por isso ele defende essa intervenção. De acordo com o governador, é só com a intervenção que vai ser possível fazer com que os investimentos aconteçam. Como é fácil cumprir os requisitos regulatórios, né, os indicadores que estão no contrato, e muito fácil, isso não representa desafio, a empresa não faz nada mais além disso. Então ela não faz nada e não investe naquilo que não vai gerar receita, daquilo que não vai ser agregado em tarifa. Então esse é o cenário. Então existe um desincentivo para a empresa fazer o investimento que ela deveria fazer e ela não está preocupada em qualidade de serviço. A intervenção tem o poder de promover esse investimento, que é uma empresa geradora de caixa, e ela precisa fazer os investimentos para melhorar a qualidade na prestação de serviço, né? Porque não tem outra maneira. Se não tiver intervenção, isso não vai acontecer. A gente vai estar amargando aqui, a cada chuva, a cada ventania, um apagão. E a Secretaria Nacional do Consumidor também decidiu abrir um processo administrativo para investigar os fatos e solicitar provas das alegações feitas pela Enel. O órgão federal quer comprovar especialmente a eficácia dos canais de comunicação e do atendimento aos consumidores prejudicados pelas falhas no abastecimento de energia elétrica em São Paulo. A Senacom também vai avaliar as medidas preventivas da empresa, considerando que eventos climáticos são recorrentes e previsíveis.
O órgão já aplicou uma multa de 13 milhões de reais à distribuidora por interrupções passadas, multa que ainda não foi paga. Só para a gente fechar, vocês já conversaram com representantes da Defesa Civil e só para completar, o governador de São Paulo disse ontem também que o gabinete de crise montado para monitorar os desdobramentos desses temporais previstos para os próximos dias, né, principalmente os que estavam previstos para ontem, mas o gabinete vai continuar também até domingo, mas, segundo o governador, vai ser permanente. Toda vez que tiver um alerta da Defesa Civil, um evento extremo, esse gabinete vai ser montado principalmente para poder inspecionar o trabalho e as ações da Enel, que vem sendo falhas, segundo o governo do estado. Então, vai ter sempre que tiver esse alerta. Anne Zaidan. É isso, Mayra, obrigada, viu? Diga aí, Zaidan. O Tarcísio, ele pegou pesado, tem falado duro aí com relação a Enel, chegou até a usar alguns adjetivos inadequados, citou Anchieta, até disse ontem para o Ronald que ele deveria ler também o Padre Vieira, né? Seria bom. Mas o fato é que claramente há o uso político da situação. Há uma relação direta entre a reação dos políticos e o segundo turno da eleição em São Paulo. Esse contrato vai até 28, Ana. Ele tem 10 anos de vigência, faltam 4 anos, então ele vai até 28. E aí você tem 3 opções: ou a intervenção, ou a realização de um novo contrato, porque isso que o Tarcísio falou é verdade. O contrato atual é muito ruim e tem um nível muito baixo de exigências. A empresa atende essas exigências e não quer nem saber. E fala, ó, só vou investir se tiver um contrato diferente, inclusive com incentivos. Que incentivo? Incentivo fiscal, incentivo tributário, crédito subsidiado. Por que ela quer incentivo? Né? E a terceira possibilidade é simplesmente esperar o contrato acabar em 2028, mas esperar também que a empresa crie vergonha e faça um trabalho decente até lá. É isso. E aí entra a responsabilidade do governo federal, né, Zaidan, nessa história também. Por isso que é importante que seja verificado se a ANEEL está fazendo o papel dela, que é o de fiscalizar o serviço da Enel em São Paulo. Também temos problemas no Rio de Janeiro, no Ceará também, a coisa não tá legal para a Enel, e Goiás já conseguiu enxotar a Enel de lá. Tirou a Enel. Tirou a Enel. Tirou a Enel, exato. E tem só um aspecto interessante. As agências, quando o Fernando Henrique idealizou as agências, defendeu o estabelecimento das agências, ele apresentou como panaceia. Não são, primeiro, porque muitas vezes faltam recursos. E segundo, que se elas estão livres da influência governamental, essa é a ideia de você ter agência, dela agir com autonomia em relação ao governo, só que elas têm de ter autonomia também em relação às empresas que elas fiscalizam. Veja o caso dos planos de saúde. A agência que cuida da saúde complementar, ela parece um escritório de advocacia dos planos de saúde. Exatamente. Isso acontece em diversas áreas. Exatamente, exatamente. É a melhor comparação, Zaidan. A gente fica refém dos reajustes. Agora tem uma mudança na legislação que está sendo discutida até por meio de uma consulta popular, né, para que possa haver um controle maior em cima desses reajustes. Mas é exatamente isso. As agências parecem que trabalham para as empresas e não para a população, né? A coisa está totalmente invertida e isso precisa ser revisto, sem dúvida nenhuma. Esse é o ponto mais importante, acho que disso que você está comentando também.